Benedita Finazzi ficou bastante famosa ali nos anos 90 por fazer previsões sobre a vida dos famosos, tendo sido inclusive a vidente pessoal de um ex-presidente da República. Mãe de Iná era o seu nome, digamos, artístico. Quem é da turma 30+, certamente vai se lembrar. E esse nome Mãe de Iná se tornou, de certa forma, uma metáfora, um meme, quando isso ainda nem existia, para todo tipo de previsão que era feita. E nada melhor do que agora, ao final de 2025, para a gente confirmar se as previsões feitas para esse ano, se elas se confirmaram ou não. E aqui vamos ver Selic, inflação, PIB e dólar. Afinal, como diz Howard Marks em seu livro Mais Importante para o Investidor, segundo ele, nós temos dois tipos de pessoas que fazem prognósticos. Aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. Então será que a gente não pode confiar nas previsões que são feitas para o mercado, para os investimentos, mesmo vindo de instituições bastante renomadas? E mais, o que a gente faz com as previsões para o próximo ano que está prestes a começar, para 2026? É isso que a gente discute a partir de agora. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e aqui nesse canal a gente troca conhecimento sobre finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Então vamos começar aqui pelas projeções, pelas previsões realizadas pelo Banco Itaú. Banco Itaú esse que dispensa apresentações, maior banco da América Latina, mais de 60 milhões de clientes, presença em mais de 18 países e um dos principais influenciadores aqui do mercado financeiro brasileiro. Aqui, influenciador no sentido mais puro da palavra. Então veja aqui nessa reportagem que diz que o Itaú está confortável com previsões para 2025, mas pode reagir se o cenário melhorar. Mas o que importa aqui para a gente é esse trecho aqui que diz o seguinte: o cenário do Itaú para 2025 contempla um crescimento de 2,2% do PIB, uma inflação de 5,8%, Selic em 15,75% e um câmbio de 5,90 ao final do ano. E aqui ele segue dizendo que, de acordo com o executivo, mesmo com prognósticos de um ambiente macro mais difícil para o próximo ano, a perspectiva é de um resultado muito forte ainda para 2025. O que acabou, de certa forma, até se confirmando. Quando a gente pega um resultado aqui do último trimestre do Itaú, ele obteve, aqui segundo essa reportagem, um lucro recorde recorrente, uma alta de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. É aquela história, aqui no Brasil, em cenários de crise ou sem crise, os bancos sempre ganham. Mas então vamos recapitular quais foram as previsões do Itaú para 2025. Selic em 15,75%, inflação 5,8%, um crescimento do PIB de 2,2% e dólar câmbio a 5,90. Vamos ver agora as previsões de um outro gigante do nosso mercado financeiro, o Banco Bradesco, que também dispensa apresentações. Então aqui, de acordo com essa reportagem, que foi publicada ainda no final de 2024, o Bradesco previa juros a 15,25% até junho, e aqui até adiantando, no corpo aqui da reportagem, era 15,25% até junho, mas levando a uma Selic ao patamar de 14,75% ao final do ano em 2025. Então ele prevê essa faixa, entre 15,25% e terminando o ano a 14,75%. Em relação ao PIB, o Bradesco havia revisado para baixo a projeção do crescimento da economia, de 2,5% para 2,2%. Ainda em relação ao câmbio, ele previu um câmbio constante na faixa de R$ 6,00, e em relação à inflação, medida aí pelo IPCA, ele previu um IPCA de 4,9% em 2025. Então aqui agrupando as principais previsões do Bradesco para os índices. Selic 15,25% até junho, fechando o ano em 14,75%, uma inflação de 4,9%, uma expansão do PIB de 2,2% e um dólar constante a R$ 6,00. E aqui, para completar o time das Mães de Iná, agora temos as previsões do próprio governo. E aqui vamos usar como referência o primeiro boletim Focus que foi publicado no ano de 2025, e as previsões àquela altura foram: para o IPCA, para a inflação, a previsão era de que se terminasse o ano de 2025 no patamar ali de 4,99%. Para o PIB, a variação do PIB, a expectativa era de 2,02%. O dólar, o câmbio, que se terminasse o ano em R$ 6,00, e para a taxa Selic, que se terminasse o ano em 15%. Então aqui só organizando na nossa ordem as previsões feitas pelo governo para esses índices, de acordo com o primeiro boletim Focus publicado em 2025. Então a gente vai ter uma taxa Selic de 15%, inflação 4,99%, PIB 2,02% e câmbio R$ 6,00.
Então reuni aqui as previsões de instituições privadas, aqui no caso o Banco Itaú e o Banco Bradesco, e a previsão também do governo, de acordo com o Boletim Focus. Mas agora vamos ver os resultados reais. Será que alguém acertou? Ou será que alguém se aproximou mais do que se concretizou na realidade? Vamos ver a partir de agora. Começando pela taxa Selic. E aqui, na última semana, como confirma essa reportagem, sem surpresa, o Banco Central manteve a taxa Selic em 15% na última reunião realizada em 2025. Então a previsão do governo acabou se confirmando, enquanto a previsão dos bancos, especialmente no caso da previsão feita pelo Banco Itaú, acabou se mostrando bastante pessimista. Afinal de contas, ele previu um patamar de Selic em 15,75%, quase um ponto de diferença. E aqui alguém poderia pensar que essa previsão feita pelo governo é algo autoprofetizado, pois afinal de contas é o próprio governo que define quanto que vai ser a taxa Selic. Aquela história, né? Você está prevendo algo que você que vai definir no final das contas. E isso poderia gerar alguma dúvida. Mas não é bem assim. No vídeo do ano passado, de retrospectiva de 2024, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, o governo havia feito uma previsão de que a Selic se encerraria naquele ano no patamar de 9%, tendo iniciado o ano em 11,75%. Mas, na realidade, ao final daquele ano, a taxa Selic foi de 11,25%, bem distante dos 9% previstos. Então, aqui para o caso de 2025, o fato do governo ter acertado na previsão está longe de ser a regra, apenas sendo a exceção. Seguindo aqui para a inflação, eu estou gravando esse vídeo aqui no meio de dezembro, então a gente ainda não tem o fechamento do ano, mas o acumulado até novembro, a inflação apresentou alta acumulada de 3,92%. Inclusive, você consegue realizar esse cálculo, né, no próprio site aí do IBGE, você consegue fazer a correção de qualquer valor de acordo com o período que você definir. Então, no intervalo aqui entre janeiro e novembro, que é quando a gente já tem os dados fechados, a inflação acumulada é de 3,92%. E se a gente pegar a previsão mais recente, e fica até mais fácil prever em um período curto de um mês, a gente está falando de uma inflação que deve fechar o ano de 2025 no patamar aí de 4,40%. Dito isso, o Banco Itaú errou por muito, colocando 5,8% para a inflação. O Banco Bradesco se aproximou mais, mas também errou. E o próprio governo, em sua previsão, também acabou errando. Todo mundo acabou passando, de certa forma, longe nessa daqui. E aqui em relação ao PIB, ele é medido a cada trimestre. E a gente ainda não tem o quarto trimestre fechado. Mas de acordo com o fechamento do terceiro trimestre, o PIB acumulado até então é de 2,4%. E a depender do desempenho nesse quarto trimestre, que ainda está em aberto, dependendo da previsão, se ela for otimista ou se ela for pessimista, o que se concretizar, a gente vai ter um PIB de 2025 no patamar entre 2,1% a 2,4%. Então aqui para o caso do PIB, como a gente ainda não tem algo definido em relação ao último trimestre, a gente não tem esse valor divulgado e consolidado, mas sabendo que ele vai ficar aí nessa faixa, entre 2% a 2,5%, vamos colocar assim, a gente vai ter que dar empate para todo mundo nas suas previsões. Agora vamos para o dólar. No momento que eu gravo esse vídeo, o dólar está em R$ 5,42. E as previsões que foram feitas estavam todas ali girando na casa dos R$ 6. Vamos lembrar aqui, a previsão do Itaú era de uma taxa de câmbio de R$ 5,90. Se a gente passar aqui para o Banco Bradesco, a hipótese de câmbio era constante em torno de R$ 6. E se a gente pegar a previsão do governo, também era na faixa de R$ 6. Então, para nossa sorte, todos erraram, digamos assim, por muito. Pois é, sempre há várias teses do porquê que essas previsões elas não se confirmam, mas um dos fatos é de que no final de 2024 realmente havia uma percepção de que o aspecto fiscal do Estado, né, do governo brasileiro, ele parecia bastante frágil e que as medidas que o governo especulava e eventualmente até propunha, elas não eram eficazes e não eram bem vistas pelo mercado como um todo. Como consequência, a gente teve uma Selic num patamar muito alto durante todo o ano, o que parece ter contribuído para o controle do aspecto da inflação, por exemplo, que não extrapolou
dentro daquilo que era previsto. Então a gente teve sim essa percepção de um risco muito grande no início do ano, mas esse apocalipse acabou não se confirmando, como a gente tem visto na realidade. Houve um momento, por exemplo, até relativamente recente, em que a gente teve um ruído externo, né, que ficou conhecido como o tarifaço dos Estados Unidos, uma série de sanções que foram impostas aqui para o Brasil, mas que o efeito prático acabou sendo nulo, né? No momento que eu gravo esse vídeo, as sanções, inclusive, foram retiradas, né? Então são vários fatos que foram ocorrendo durante o ano que pesam bastante no porquê que tais previsões feitas há um ano atrás, elas acabaram não se confirmando. E sempre tem aquela história que é válida e que diz que devemos aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Ou mesmo quem diga que malandro é aquele que aprende com o erro dos outros. Então essas previsões elas têm o seu valor, apesar dos erros. Até porque a economia, embora tenha relação, ela não é uma ciência exata. Ela é dinâmica e, como eu disse anteriormente, ela está sujeita a esses ruídos do dia a dia. Posto isso, e até pensando nas previsões agora para o próximo ano de 2026, eu cito Howard Marks novamente quando ele diz: você não pode prever, você pode se preparar. Então, se uma eventual previsão não se confirmar, melhor do que dizer eu estava certo, seria dizer eu estava preparado. E o mercado sempre apresenta oportunidades para quem está preparado. E é sobre isso que falamos direto aqui no canal. Por isso te convido a se inscrever para você poder acompanhar os próximos vídeos. Até uma próxima.